Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que a BB Seguridade poderia destravar para os investidores. A BB Seguridade poderia pagar aí mais de 2,55 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de BBSE3 daria um dividendo projetado na faixa aí de sabe quanto, pessoal? Dividido aqui ó, por 34,29, você teria 7,4% de yield. Detalhe, isso só tá para o ano de 2026. E ela poderia pagar até mais, porque nos últimos 12 meses a BB Seguridade está pagando aí mais de 13%. Então, na verdade, poderia ser até maior do que isso. Então, fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre esse segredo da BB Seguridade ser uma excelente pagadora de proventos, fora que as ações da BBSE3 poderiam estar muito descontadas, cotada apenas por 7 vezes lucro e com potencial aí de dobrar na cotação. Uma seguradora previsível, que o mercado não está dando tanta bola, mas que pode ser aí um excelente investimento, tanto para a aposentadoria, como também para quem está buscando ganho de capital. Nada se trata de recomendação. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer vocês atingirem aí a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a BB Seguridade hoje representa aí a minha quinta maior posição na carteira de ações do canal. Eu tenho 6,8%, quase 7% arredondando da carteira nas ações da BB Seguridade. E por ser uma ação montada aqui, né, de maneira de iniciante, diria, né, uma ação nova aqui na carteira, então perceba que a rentabilidade ainda não é tão alta, né? Perceba que eu estou aqui com 12%, mas já tá bom para ser uma empresa nova aqui na carteira, iniciante, né? Então, tecnicamente, eu estou com uma rentabilidade bem interessante. Fora que, na verdade, eu nem quero que a empresa fique de lado aí por mais tempo para que eu possa acumular essas ações em preços de banana, né? Em preços baratos. E a BB Seguridade hoje poderia sim se configurar uma das maiores oportunidades no setor de seguros. Por quê? Claro, se a gente bater aqui o olho, a gente percebe que a BB Seguridade, comparando com as outras seguradoras, quais seguradoras, Pablo? Bom, hoje a gente tem, né, a Caixa Seguridade, a Porto Seguro e a BB Seguridade. São as mais comparáveis. Não dá para colocar o Odontoprev, que agora se chama Brad Saúde, né? Está atuando ali em outro setor. Essa daqui são as três mais comparáveis, né? Pelo menos as três maiores aqui do setor de seguros. A Caixa Seguridade acaba sendo a mais previsível de todas. Por quê? Porque ela tem aí, né, seguro habitacional como maior posição dentro do seu portfólio. O seguro habitacional, por ser obrigatório por lei, ele não tem risco de sinistralidade, então, consequentemente, é a menos cíclica de todas. Temos a Porto Seguro, que acaba ficando de intermediário, né? Ela tem seguro alto, que acaba sendo arriscado por conta do seguro automotivo, depende de um ciclo macroeconômico favorável, né? Para acabar contratando esse seguro, o poder aquisitivo da população precisa estar mais alto, juros mais baixos, porém também a gente tem a parte de seguro dela, que acaba sendo aí um divisor de águas para manter a previsibilidade no balanço. E temos a BB Seguridade, que acaba sendo a mais cíclica de todas, né? Porque ela depende do agronegócio, pessoal. Claro, pelo seu controlador atualmente está sofrendo, o Banco do Brasil, perceba que ela prevê para o ano de 2026 uma desaceleração no seu resultado. Neste ano, no ano de 2025, ela lucrou 9 bilhões, tá? Que dá mais ou menos aí, ó, se a gente colocar 9 dividido por 4, temos aí 2,25 bi por trimestre. Agora, com a desaceleração do Banco do Brasil na parte rural, né, a gente teve aumento da inadimplência e a empresa usa-se dos canais do Banco do Brasil para realizar a venda dos seus seguros. Tanto que quando você pega aqui, ó, a estrutura societária da BB Seguridade, o maior acionista dela é o Banco do Brasil. Ele acaba se beneficiando, né, justamente aí dos dividendos que a BB Seguridade acaba pagando. Então perceba, né, o Banco do Brasil criou um verdadeiro monstro, que é a BB Seguridade, uma baita geradora aí de valor para o banco.
E quando a gente pega, mesmo projetando para o ano de 2026, veja bem o que eu tô falando para vocês, hein? Olha a oportunidade aqui, nada é recomendação. Mesmo para o ano de 2026, que a gente terá uma desaceleração no resultado da BB Seguridade, isso define não só pelo fato da desaceleração, mas qual que será a magnitude de queda do resultado, e será baixo. O próprio mercado prevê que pela BB Seguridade não depender de crédito, porque, pessoal, o banco, para vocês entenderem o que eu vou explicar aqui para vocês, tá? O banco, ele empresta na expectativa de receber depois. Logo, ele está muito mais suscetível a tomar calote, que é o caso do Banco do Brasil. Os clientes estão dando calote no Banco do Brasil, não está conseguindo pagar em dia as suas prestações. A seguradora não, é justamente o oposto. O cliente, ele, né, coloca o dinheiro na seguradora, ele empresta o dinheiro para a seguradora ter a expectativa de devolver para o cliente depois, tá? Então olha só a diferença de negócio, é totalmente o contrário do banco, ela não sofre com inadimplência, ela sofre com sinistralidade, ou seja, o cliente empresta aqui um dinheiro para a seguradora, contrata o seu seguro de vida, seguro prestamista, seguro rural, e se esse cliente se acidentar e acontecer uma quebra de maquinário ou qualquer coisa do tipo, a seguradora é obrigada por lei a ressarci-lo. Só que qual que é a mágica aqui? A mágica é que o cliente, ele reza para que o sinistro não aconteça. A gente não quer que nosso maquinário quebre, a gente não quer que nossa vida acabe ficando ruim, a gente não quer que, consequentemente, o nosso carro quebre, por exemplo. Então, assim, pessoal, é aí que a seguradora ganha, porque ela vai pegar esse prêmio dos clientes e aplicar diretamente na renda fixa. E quando os juros estiverem alto, ela acaba ganhando com o aumento do seu resultado financeiro. E quando a taxa de juros cai, você vai pensar, a seguradora vai ter prejuízo, porque o juro está caindo. Só que não, porque se o juro cai, tecnicamente ela aumenta a parte operacional. O Banco do Brasil acaba se beneficiando de um crédito mais elevado e a BB Seguridade se beneficia de aumento, né, no seu resultado operacional. A gente viu isso no ano de 2022 a 2025, onde o Banco do Brasil teve uma alta no seu lucro líquido e a BB Seguridade acompanhou o crescimento. Então perceba aí que a BB Seguridade é o verdadeiro monstro, né? Porque juro alto ela ganha dinheiro e juro baixo ela também ganha dinheiro. Então essa ciclicidade no agronegócio acaba sendo o triunfo da empresa ficar cotado por múltiplos baixos e ter todo esse crescimento embutido. Você pega em comparação às outras, o que eu vejo de sinergia na BB Seguridade? Olhem a relação preço-lucro, tá? A relação preço-lucro dela é de apenas 7,38 vezes. E mesmo projetando uma queda no lucro líquido já para o ano de 2026, eu nem estou trabalhando num cenário de recuperação, estou colocando uma queda temporária, a gente percebe que a ação está cotada por 8,25 vezes de preço sobre lucro, que é muito baixo, porque BB Seguridade negocia na média, pessoal, sabe com quanto de PL? Você pega aqui, ó, o PL médio da BB Seguridade em mercados eufóricos costuma ficar em mais ou menos 14 a 15 vezes lucro, em mercados normais de 11 a 12. Então, somente para a empresa regredir para o seu PL normal, eu nem estou jogando aqui o mercado de alta, a ação teria que subir 45% na cotação. Fora que em mercados eufóricos, o mercado paga 15 vezes o seu preço-lucro, como já aconteceu no ano de 2018. Então você teria um potencial de valorização na ação de aproximadamente aí 76%. Imagina com uma alta no resultado. Você poderia ter uma ação que poderia se valorizar mais de 100%. Você está falando em uma empresa que está crescendo a uma taxa. Qual que é a taxa que a BB Seguridade cresce? Para isso a gente vai fazer 1 menos payout médio da BB Seguridade 80%, vezes o ROI. O ROI médio, a gente tem que pegar o ROI médio, tá? Não é o ROI aí de agora. O ROI médio dela é de 70%. Seguradoras costumam ter um ROI bem alto, né? Porque não precisam ter dívida. Então ela cresce, a gente divide isso aqui por 2, 7% ao ano na sua média. Esse é o crescimento de BB Seguridade. E aí se você coloca isso aqui, o lucro dela pode crescer mais ainda por longo prazo. E aí, se a empresa lucrar uns 10 bilhões, poderia estar muito bem subprecificada. E se você soma isso com o provento médio, qual que é o provento médio aqui da empresa no longo prazo? A seguradora paga um provento alto, então ela tem um dividend yield médio de 8% ao ano. Você coloca 8% mais uma taxa de reinvestimento e mais aqui um re-rating, supondo que a ação se valorize uns 4% ao ano, você poderia ter um retorno embutido na ação de mais de 22% ao ano, olhando para o longo prazo. Por isso que eu acho que é uma empresa saudável, de qualidade e que pode aí dar um bom retorno para o acionista. Tá bom, Pablo? Então quer dizer que valorização está barata. Mas e para dividendo? Será que está descontada? Se eu estou olhando aqui para agora em diante, olha, pessoal, acho que está barata, tá? Porque mesmo se o lucro cair
para 8 bilhões, olha só, veja bem aqui, tá? Mesmo que o payout caia para 80%, supondo que ela reduza em 10% o fluxo pro acionista aqui de lucro, né, de dividendos, você teria 6,4 bilhões em dividendos. Se você dividir pela quantidade de ações, detalhe que a BB Seguridade, ela tem feito recompra de ações, que é tecnicamente a empresa tem ações ali na tesouraria e cancela ela no mercado. E aí os acionistas remanescentes, que já tem, né, posição aqui na empresa, acionistas, por exemplo, como nós, eu e você, acaba aumentando a participação na empresa sem fazer absolutamente nada. É como se fosse um reinvestimento forçado dentro da própria empresa. Mas no caso da BB Seguridade, acaba indo muito bem, porque eles estão recomprando ações em preços vantajosos, em preços baixos, digamos, né? Então você divide isso aqui, ó, por 1,94, você tem 3,29 por ação. Aí você coloca isso aqui, né, esses 3,29 por ação, olha só, isso aqui em LPA, né, porque eu coloquei sobre o lucro líquido. Aí você coloca 90% de payout nisso, vamos supor, ó, 2,96 por ação, no pior dos cenários. Então hoje você teria uma BB Seguridade pagando R$3 por ação, que hoje nessas cotações atuais de 34,29, daria um yield de 8,7%, no pior do pior do cenário. Vocês têm ideia disso, pessoal? É um dividendo bem alto mesmo. Então, ó, no melhor dos cenários você tem 4,12 por ação, 80% de payout. Perceba que naquela conta eu reduzi ainda mais para baixo a nossa margem. Você tem 3,29 por ação, que justamente deu o nosso cálculo, né? De aproximadamente aí 9,6% de yield. No cenário intermediário e no otimista, ela poderia pagar uns 11 a 12. Percebam a máquina que a BB Seguridade pode ser, tanto de proventos como também de valorização, né? Dado de que o mercado tá batendo na ação por conta do agro. A empresa, ela é ligada ao agronegócio. Então assim, pessoal, se eu pego aqui a carteira do canal e você me pergunta, Pablo, a sua carteira é mais cíclica ou previsível? Não, pessoal, é bem mais cíclica, tá? As únicas posições previsíveis aqui da carteira é o Itaú e a BR Partners, que não depende de commodities. O Banco do Brasil, que é a maior posição, depende de commodities, depende do agro, e muito mais do que a BB Seguridade. A BB Seguridade também depende do agro, por vias indiretas, por conta do Banco do Brasil. Então perceba que somando aqui, ó, 39, né, 39,53% mais 6,87% de BB Seguridade. Petrobras depende do petróleo, 8,73%. Vale depende de mineração, 2,67%. 57,8% da carteira está em nomes cíclicos, que depende de commodities. A outra parte, né? Se a gente pega aqui, ó, 100 e faz menos 57,80, 42% da carteira está em ações previsíveis. Perceba que minha carteira está equilibrada, mas, né, com uma porcentagem maior em ações mais cíclicas, enquanto o Itaú acaba sendo extremamente previsível, né? E eu sigo aumentando posição. Então, assim, ter um equilíbrio de 50% de ações cíclicas e 50% de ações mais previsíveis pode ser bem interessante. Tem small cap também, né? Envia aqui da BR Partners, um potencial de crescimento mais elevado, mais arriscado. Então, perceba aí que, de fato, né, o portfólio inteiro está em nomes bastante voláteis, o que pode proporcionar uma rentabilidade maior. Não é à toa que aqui na carteira, ó, se eu dou uma visão geral, comparando desde quando eu comecei na bolsa, eu já consegui 89% de rentabilidade. Quer dizer, estava em 100%, mas agora a bolsa deu uma recuada. Mesmo assim, colocar 90% de rentabilidade numa lupa de 4 anos, isso que eu estou considerando uma rentabilidade no mercado de baixa, hein? No mercado de baixa, a gente nem tá num bull market de fato. Eu estou gerando 17,41% ao ano na média, que é a rentabilidade do setor elétrico brasileiro. Então perceba aí, ó, que eu já tô indo muito bem. Imagina se a gente engata um mercado de alta de fato, né? Essa é a vantagem de ter nomes cíclicos na carteira. Porque aí, ó, se a gente engatar um mercado de alta, o mercado pode precificar muito bem Banco do Brasil, pode precificar o Itaú, pode precificar a Petro, a BB Seguridade, a Vale, a BR Partners por ser small cap. E a carteira do canal poderia bater em um retorno de mais de 170% em 4 anos, se a gente engatar um bull market de fato. Colocando até mesmo aqui, ó, 5 anos no tempo, a gente tem quase 22% ao ano na média. E se eu conseguir mais, se a gente engatar um bull market mais duradouro, né, eu posso conseguir aí uns 200% de rentabilidade numa lupa de 5 anos, e aí dando uns 24,57% ao ano na média, mostrando aí de que poderia sim trazer um excelente retorno
olhando lá na frente. E sim, acho que hoje BB Seguridade está bem descontada, e esse provento que eu coloquei para vocês aí de 2,55 por ação, perceba que eu tô sendo até conservador, porque mesmo supondo uma queda no lucro da empresa, ela ainda pagaria seus 3 a 3,20 por ação. Então, para o investidor estar buscando tanto aposentadoria, fora um potencial de rentabilidade elevado, se você não quer se arriscar no Banco do Brasil, Pablo, não, eu não me sinto confortável com o Banco do Brasil agora, tá tendo muita volatilidade, então a BB Seguridade pode ser uma empresa que substitua o Banco do Brasil para você que quer dividendos, mas saiba, fique ciente de que o retorno da seguradora será menor. Se você pega o Banco do Brasil no longo prazo, ele deu mais retorno, mas é claro, ele é mais arriscado, tem mais volatilidade, mais cíclico, né? É o agro na veia, o agro direto no banco. A BB Seguridade não, ela tem agro, mas por vias indiretas. Então, você vê aí que o estresse no resultado acaba sendo bem menor, por isso que ela é mais precificada e por isso que ela se valoriza menos. Ela é um setor mais previsível, digamos assim, né? Você vai ter de 20 a 21% ao ano. Com o Banco do Brasil você vai ter de 25 a 27% ao ano, que acaba sendo um retorno mais alto, porém com o dobro de volatilidade na sua carteira. Aí que você tem que aceitar o que você quer. Você é aquele investidor mais conservador? Pablo, não quero correr risco, não quero sofrer com volatilidade, eu prefiro aí um feijão com arroz e ter menos. Então, BB Seguridade, Itaú, né? Empresas assim mais previsíveis podem entrar. Pablo, eu gosto de correr risco, eu quero mais rentabilidade, não ligo para volatilidade e sei esperar. Aí, você poderia com o Banco do Brasil, com uma Petrobras, com uma Vale, uma BBC, no caso ali, né? Uma outra empresa do setor cíclico. Então, por isso que eu falo, né? Precisa avaliar que tipo de investidor que você é. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da BB Seguridade e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, na carteira do canal possuo BB Seguridade e pretendo, né, seguir no longo prazo, acompanhando a empresa de perto e aumentando as minhas posições gradativamente, porque vejo um negócio promissor, tanto de valorização, como também de bons pagamentos de proventos, olhando lá na frente. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!